Seu pênis vai morrer. Se esperarmos muito tempo, vou ser forçada a amputá-lo. Isso foi o que a médica me disse naquela noite quando eu estava na sala de emergência, calças em torno de meus tornozelos, enfermeiras rindo, e com uma ereção roxa e dolorosa. Essa foi, sem dúvida, a parte mais humilhante da minha vida. E é uma história que eu raramente compartilho. Mas hoje, mesmo sendo humilhante, sinto que você tem que ouvir. Porque se você, ou alguém que você conhece, está sofrendo com problemas de ereção, você vai querer ouvir cada palavra. Como essa é uma história incomum de como eu descobri a resposta para eliminar naturalmente qualquer forma de disfunção erétil. Ficar duro e ficar duro quando você quiser. Dando-lhe o poder de ter longas e potentes ereções que deixa as mulheres boquiabertas. Porque ao contrário do que as pessoas já lhe disseram, não é a idade. Não são os baixos níveis de testosterona. Não é a diabetes. Não é qualquer medicação. E não é apenas um problema com a sua circulação que está causando a impotência. Depois de ouvir o que eu vou te contar, você vai descobrir o que é a verdadeira causa da disfunção erétil, vai dar a volta por cima e ser capaz de fazer sexo com a sua mulher quantas vezes quiser e quando quiser. E tudo sem qualquer remédio, próteses ou efeitos colaterais desagradáveis. O que eu estou prestes a compartilhar não pode ser encontrado em qualquer outro lugar com facilidade. Eu sei. Eu já procurei. Oi, sou João Lima. E antes de você assistir toda esta apresentação e ouvir tudo o que preciso compartilhar, antes de você acreditar no que eu vou falar, você vai querer saber a verdadeira razão do porquê de cada suposta solução que existe, dão fracas ereções, ou ereções de curta duração, ou mesmo inexistentes e estão fadados ao fracasso. Aqueles que permanecerem até o final, são os únicos que irão ter a resposta para voltar a ter fortes ereções. E encontrar a resposta para desvendar e eliminar os 2 assassinos de ereção que irei te falar em apenas 1 minuto. Então, como sentado na sala de emergência naquela noite me ajudou a encontrar o santo grau da virilidade masculina. Tudo começou há alguns anos atrás, no Dia dos Namorados. Minha esposa e eu tínhamos planejado uma noite romântica e tivemos um motivo especial para comemorar. Eu tinha finalmente conseguido uma promoção que eu trabalhei durante anos para conseguir. O jantar foi ótimo. E a tensão estava construindo toda a noite e todo o caminho para o quarto. Mas depois que tiramos a roupa o momento veio. Então, nada. Quanto mais eu tentava levantar, pior ficava. Minha esposa, Angela. Deus abençoe seu coração. Ela era tão compreensível e gentil sobre isso. Ela sabia que foi um golpe para o meu ego. E ela fez tudo o que podia para me dizer que estava tudo bem. Mas isso realmente me pegou. Ao longo dos últimos anos, eu percebi que tinha perdido a minha paciência e não estava de bom humor como eu costumava ter. E quando Angela e eu fazíamos sexo, notei que estava demorando mais tempo para ter ereções. Ou, às vezes, eu simplesmente não ficava tão duro como normalmente era. E, recentemente, eu estava tendo mais e mais dificuldades para ter ereções. Mas não pensava muito sobre isso. Eu apenas pensei, é só um estresse ou é uma fase estranha. Mas agora, depois de alguns meses, sem ereções, algo sobre essa noite me fez pensar, João, você tem um problema. E isso não vai embora por conta própria. Disse a mim mesmo. No entanto, parte de mim ainda não estava pronto para dizer essas 2 palavras. Disfunção erétil. Lembro de um tempo que eu costumava dizer a mim mesmo, eu não posso imaginar ter isso. Isso nunca vai acontecer comigo. Quer dizer, isso era algo que os outros caras têm. Mas na realidade, eu era um dos outros caras agora. Será que eu tenho que ir freneticamente tentar encontrar uma solução? Não. Ainda era difícil enfrentar. Como uma parte de mim ainda não poderia realmente aceitar essa situação. Sim, com certeza externamente, eu estava cheio de vida, ativo, estava tudo certo, mas quanto mais o tempo passava, mais eu sentia como se estivesse escondendo algo. A pior parte, eu vi como isso estava afetando a minha esposa, Angela. Por mais que eu não queria aceitar plenamente a minha disfunção erétil, eu não estava cego, notei mudanças na minha esposa. Eu podia ver que estava afetando ela também. Aquelas noites em que gostaríamos de tirar o atraso, todas acabaram em fracasso. Às vezes eu ficava ereto e pensava, sim, era apenas uma fase. Mas apenas alguns minutos depois voltava a ficar flácido novamente. Eu vou te dizer, não há muitas coisas mais frustrantes do que querer ter relações sexuais, e não ser capaz de fazer. E pior ainda, fazer um balanço das coisas e notar que tudo se foi. E cada vez, ela só me dá um tapinha nas costas e diz, tudo bem querido, isso acontece às vezes. Mas eu também podia ver a sua frustração. Eu senti como se estivesse deixando-a para baixo. Como se ela fosse se conformar com menos. E eu era a causa. Mas isso mudou no fim de semana quando estávamos tendo um dos nossos churrascos de família.
Fui na cozinha para pegar mais carnes para a churrasqueira, e vi a irmã de Angela, a Jane, que disse, oi, e conversamos um pouco. Então, quando eu estava saindo, ela me agarrou pelo braço e disse, João, nós precisamos conversar. Talvez foi o jeito que ela olhou para mim, mas eu sabia exatamente o que ela estava querendo falar. Meus ombros caíram, e eu deixei cair as carnes em cima do balcão. Jane disse, João, ela me contou tudo. Olhe, você tem que conversar com ela. Se você não fizer algo sobre isso, ela vai te deixar. Na hora pensei, ela estava certa. Há muito tempo que eu estava jogando isso para debaixo do tapete. Naquela noite, Angela e eu conversamos sobre isso pela primeira vez. Ela me disse como se sentia, e eu tinha apenas que engolir tudo. O que realmente acabou comigo foi quando ela disse, João, me sinto tão culpada, mas quando um homem presta atenção em mim, não posso deixar de me sentir atraída por ele. Quero dizer, você não está mesmo tentando. Você age como se nem sequer tivesse um problema. Era isso. Na manhã seguinte, eu fiz uma consulta com um urologista. Ele me fez um monte de perguntas. Se eu tenho diabetes? Não. Se eu fumo? Não. Se pratico exercício? Muito. O que eu costumo comer? Comida saudável. Então ele fez uma inspeção para ver se havia alguma coisa de errado fisicamente. Depois de olhar os meus exames de sangue, ele olhou por cima das lentes grossas dos óculos, coçou a cabeça, e murmurou, João, você está tão saudável quanto um cavalo. Você poderia correr em maratonas. Então, ele apenas deu de ombros e disse, acho que você deve tentar Viagra. Então ele disse, agora é muito caro. Custa cerca de R$ 18 por comprimido. Então, eu vou te dar algumas amostras com doses diferentes para ver qual funciona com você. R$ 18 por comprimido. Jesus! Isso é uma taxa de extorsão de ereção. Mas, eu estava com a corda no pescoço. Pensei comigo mesmo, João, você precisa resolver isso. Não é apenas o seu casamento. Não é apenas sobre o sexo. É sobre ser um homem novamente. Você quer sentir-se vivo outra vez. Você precisa fazer o que for preciso para ter de volta suas ereções. Então o médico me olhou nos olhos com firmeza e suspirou. Agora, se você conseguir uma ereção que dure mais de 4 horas, você precisa me chamar, ou ir a um pronto-socorro. Eu estava tipo, ok. Eu acho que uma ereção de 4 horas seria ótima. O que poderia estar errado com isso? Mas, sim, claro. Mais tarde, após o jantar com Angela, eu disse, ok, vamos testar. Não tínhamos certeza do que esperar. Mas cerca de 20 minutos depois, começou a levantar. Após um ano sem ter relações sexuais, era glorioso. Mal sabia eu o pesadelo que vinha a seguir. Quando terminamos, eu ainda estava duro. Fantástico. Esse pequeno comprimido azul realmente funciona. Talvez a taxa de extorsão de R$ 18 por comprimido realmente vale a pena, afinal. Fizemos relações sexuais por mais 2 vezes. Mas a segunda vez, comecei a sentir um pouco de tontura e minha cabeça começou a doer. E cerca de 1 hora mais tarde eu percebi que ainda estava duro. E com tontura. E a minha pele estava rígida. E meu coração estava acelerado. E não por causa do esforço praticado no quarto. Não. Isto estava diferente. E o meu pênis estava começando a doer. Lembrei então do que o médico disse. Se você conseguir uma ereção que dure mais de 4 horas, você precisa me ligar ou ir a um pronto-socorro. Liguei para o médico, mesmo sendo mais de meia-noite. Telefone desligado. Droga. Eu realmente tenho que ir a um pronto-socorro. Acordei Angela, e ela disse que eu não parecia muito bem. Eu estava suando e agora eu estava com dor. Angela disse, temos que ir ao pronto-socorro. Agora. Lá estava eu sentado na sala de emergência, com o pênis inchado, tentando esquecer a cara que a jovem garota fez no check-in, quando eu disse a ela que eu estava lá para. A médica entra, e, claro, com a sorte que eu estava, ela era uma supermodelo loira deslumbrante. O que aconteceu com o doutor? Para piorar a situação, ela vem com 2 enfermeiras, que pareciam universitárias. Se houvesse um buraco bastante pequeno e escuro o suficiente no planeta Terra, eu queria encontrar e rastejar para ele. Então eu comecei a estremecer quando a doutora supermodelo torceu meu pau para trás como se estivesse mudando as marchas em um trator para ver qual era o problema. Ela suspirou e categoricamente disse, você tem um priapismo. É um efeito colateral do Viagra. Acontece muito. A boa notícia é que você chegou aqui a tempo de fazer algo sobre isso. A má notícia é que, só há uma maneira de tratá-lo e nós temos que fazer agora. Eu vou ter que drenar o sangue de seu pênis. E, quando ela disse isso, tirou uma seringa de calibre 18 do seu bolso. Eu acho que o sangue foi drenado de todas as outras partes do meu corpo. Exceto do meu pênis. Lá, estava a médica, as enfermeiras por trás dela tentando e falhando miseravelmente,
esconder suas risadinhas, me dizendo isso com uma cara séria. Como se isso não pudesse ser mais humilhante. Perguntei se havia alguma coisa que poderia ser feita. Bem, é o seguinte, João. Seu pênis vai morrer. Se esperar muito mais tempo, vou ser forçada a amputá-lo. Você não quer isso, quer? Se nós não drenarmos o sangue dele, ele vai sufocar e, literalmente, morrer. E nós vamos ter que amputar seu pênis. Ela me disse que quando isso acontece, o sangue não está circulando no pênis. Só está preso lá. E ele não está recebendo oxigênio. Então, se ela não fizer algo sobre isso agora, as células vão morrer e meu pênis terá de ser amputado. Ela então começou a enfiar esta seringa de calibre 18 no meu pênis. E você sabe o que? Ela nem sequer precisava tirar o sangue para fora. O sangue começou a jorrar dentro do tubo da seringa. Quando encheu, ela fez isso de novo. E então novamente. E a dor. Oh Deus, foi muito doloroso. Ok, ela disse, olhando com orgulho. Como se tivesse acabado de tirar a cereja de um bolo. Parece que drenamos 2 pintos de lá. Acho que você vai mantê-lo depois de tudo. No dia seguinte, meu pau parecia que tinha estado em uma luta no UFC. E o pior, eu ainda tinha minha disfunção erétil. Nas próximas semanas depois de recuperados do batismo do comprimido azul de fogo, Angela e eu dissemos, para o inferno com comprimidos médicos. Queríamos uma segunda opinião. E como qualquer maduro, crescido e bem informado, optamos por consultar o Dr. Google. Por meses, passamos por todas as curas que existiam. Pílulas de ervas. Dispositivos. Exercícios. E sim, até mesmo injeções. Eu li algo sobre testosterona e como ela foi uma das principais causas de disfunção erétil. Mas depois de visitar um especialista, descobrimos que meus níveis estão totalmente normais. Nós voltamos direto de onde começamos. Meu pênis agora não respondia a qualquer estímulo. E estava chupado. Eu me senti totalmente castrado. Sabia que havia homens mais velhos e fora de forma, mas sem problemas neste departamento. Eu estava amaldiçoado. Mas toda vez que eu via minha esposa, me lembrava do que ela disse quando tivemos nossa primeira conversa. Estou ficando atraída por outros homens. E lembro-me de sua irmã dizendo que Angela estava considerando a possibilidade de ter um caso. Eu não podia desistir. Quer dizer, mesmo que Angela me deixasse, que mulher iria querer ficar com um homem que não pode fazer sexo? Minha confiança estava abraçando o fundo do barril. Até que pus de lado toda a loucura. Arriscando. E comecei a estudar a real ciência das ereções. Com uma investigação científica propriamente dita. O que encontrei foi surpreendente. Os diferentes tipos de disfunção erétil. Existem causas realmente diferentes de disfunção erétil. Existem homens que não conseguem manter sua ereção. Que significa que podem ter, mas não conseguem manter o pênis ereto e não podem completar a relação sexual. E existem homens que não conseguem ficar ereto o suficiente para fazer sexo. Existem aqueles que acham que leva muito tempo para ficar ereto. E existem aqueles que não têm ereção alguma. Agora, antes de começar a se perguntar o que está causando a sua forma particular de disfunção erétil, aqui está o que é mais importante: disfunção erétil aparece de forma diferente para diferentes homens. E existem mais de uma causa para cada tipo de disfunção erétil. Agora, veja só, se a sua solução resolve apenas uma dessas causas, não só vai deixar de funcionar, como pode deixar as coisas muito mais piores. Assim como eu, a maioria dos homens que tem alguma forma de disfunção erétil, eventualmente, experimenta cada tipo de disfunção, até que eles não podem mais obter ereções. E somente aqueles que absorverem o que estou prestes a revelar vão ver que se você não resolver as causas verdadeiras da disfunção erétil, você pode perder toda a capacidade de obtê-las. Agora, vamos discutir o que causa cada um destes sintomas. Eu os chamo de assassinos de ereção. Na verdade, existem 2 causas de disfunção erétil. Cada tipo tem uma única solução e é por isso que os resultados são geralmente tão ruins. Uma vez que você aprender a corrigir as 2 causas de disfunção erétil, ao mesmo tempo, em seguida, você pode ter a certeza de que você pode ficar duro quando precisar, ter ereções fortes e duradouras para sempre. Então, quais são essas 2 causas? Assassino de ereção 1, a primeira metade da história. A primeira causa de disfunção acontece quando não está entrando sangue suficiente em seu pênis. Uma vez que você fica excitado, seu cérebro envia um sinal para relaxar os vasos sanguíneos em seu pênis. Isso faz com que o sangue comece a inundar seu pênis, fazendo com que ele fique duro. Mas, se esses vasos sanguíneos não relaxarem, então tenho certeza que você pode imaginar, o sangue não entrará, ou não entrará o suficiente, certo? Isto é o que acontece quando você não pode obter uma ereção, ou quando você não pode ficar duro o suficiente para ter relações sexuais. Se você está enfrentando falta de ereções, um tempo anormalmente longo para obter uma ereção, ou uma ereção parcial,
que não é tão difícil como costumava ser. Este é seu assassino de ereção. Então, o que impede seus vasos de relaxar quando eles precisam? Tudo se resume a uma substância química chamada óxido nítrico, que o seu tecido muscular produz. Lembra-se do sinal que vem de seu cérebro quando você está excitado. Quando seus músculos recebem esse sinal, eles liberam este óxido nítrico. Se você não está produzindo o suficiente desta substância química, seus vasos sanguíneos não irão relaxar e se abrir. Em seguida, o sangue tem dificuldade em encher o seu pênis. No entanto, como eu disse, isso é apenas a primeira parte da equação. Assassino de ereção 2, a outra metade da história. O outro assassino de ereção não tem nada a ver com dificuldades no relaxamento e abertura dos vasos sanguíneos. Na verdade, seus vasos sanguíneos podem relaxar muito bem. Então qual é o problema? O problema é que o sangue que está entrando, também está saindo. Pense nisso como um longo balão. No primeiro assassino de ereção, o ar, que está indo para o balão não é suficiente. Com este segundo assassino de ereção, o ar, está escapando do balão. Você vê, a forma que foi projetado, o sangue corre para dentro enquanto você está excitado e ficar lá até que você não esteja mais excitado. Assim como os músculos produzem óxido nítrico para provocar o relaxamento dos seus vasos, e, portanto, permitir que o sangue corra para dentro causando a ereção. Seu corpo também produz outra substância química que força o sangue a sair do seu pênis. Esta substância química é chamada de fosfodiesterase tipo 5, ou PDE5. Agora, PDE5 é para ser liberado somente após você terminar de fazer sexo, quando já não sente excitação. Mas, para muitos, é liberado o tempo todo, ou liberado cedo demais, ou liberado em momentos aleatórios. Se você experimentar ereções, mas começa a amolecer cedo demais, até mesmo antes de você penetrar, ou até mesmo enquanto você está penetrando, este é o seu assassino de ereção. Neste caso, é óbvio que não importa o quanto os vasos sanguíneos dilatam. Não importa o quanto de sangue que vai inundar o pênis, ele vai correr de volta para fora de qualquer maneira. A razão pela qual todas as outras soluções que existem, que não funcionam, é porque lida com apenas uma dos assassinos de ereção. Remédios como Viagra e Cialis são uma classe de medicamentos chamados inibidores de PDE. Lembra-se da substância química que te falei? PDE5. A única que empurra o sangue para fora do pênis. Bem, o PDE inibidor é uma droga que interrompe suas substâncias químicas PDE de matar suas ereções. Mas também é por isso que provoca um efeito colateral doloroso e perigoso chamado priapismo. O sangue não pode escapar. Terapia de testosterona não é uma solução. A maioria dos homens que têm disfunção erétil, de fato, tem testosterona adequada. E a terapia de testosterona tem aumentado o risco de acidente vascular cerebral. Funciona apenas para expandir os vasos. Mas não prende o sangue no pênis. E eles são complicados, caros e demorados. E o mesmo se aplica a todas as outras supostas soluções. Pílulas de ervas funcionam parcialmente como Viagra. Eles aumentam o fluxo de sangue. Mas eles não prendem o sangue. E se você é como os homens que eu vim saber que sofrem com isso, você já sabe, além de ser dolorosamente caros, eles simplesmente não funcionam. A única solução é permitir que seu corpo relaxe seus vasos sanguíneos naturalmente quando você está excitado e impede que o sangue saia cedo demais. Tudo naturalmente, sem efeitos colaterais perigosos ou nocivos. Quando você pode permitir que seu corpo faça essas duas coisas, naturalmente, você estará no comando. Agora, que eu sabia o caminho, comecei a olhar para todas as formas naturais para eliminar ambos estes assassinos de ereção. Não foi fácil. Eu não sou nenhum guru da saúde. E, francamente, todas as soluções milagrosas que encontrei, pareciam ser especialistas em apenas uma coisa: tomar o meu dinheiro. Então, eu me perguntava: há um suplemento? Um tipo de alimento? Ou alguma maneira de mudar o meu estilo de vida que eliminasse os assassinos de ereção? Um que é fácil de encontrar. Um que é barato. E que não tenha qualquer efeitos colaterais. Acontece que, a resposta para todas essas perguntas é: sim, existe. Depois de descobrir onde procurar, quanto e quando tomar, e o mais importante, quais combinações fazer, seus problemas no quarto terão acabado. Demorou mais de um ano de procura, estava disposto a experimentar coisas diferentes, pensando: eu nem tenho certeza que isso vai funcionar. Havia dias em que eu praticamente gritava: eu tenho a resposta para problemas de ereção. Em seguida, a disfunção erétil voltava. No entanto, esses pequenos resultados me disseram que eu estava no caminho certo. Então eu comecei a registrar no diário o que eu fazia, e marcava os dias consecutivos, em que eu era capaz de ter ereções sem nenhum problema. O momento mágico veio quando uma noite eu estava deitado na cama com Angela, e nós dois se entreolhamos, e rolou o mesmo pensamento. Tem sido um mês consecutivo sem disfunção erétil. 30 dias diretos sem disfunção erétil. Será que eu tenho a solução?
Eu podia me permitir acreditar que isso é real agora. Que está realmente acontecendo. E a guerra finalmente acabou. Desde o tropeço para uma determinada fórmula, tudo pareceu mudar. Eu estava ficando constantemente com ereções muitas vezes ao dia. Mesmo logo após o sexo. As coisas simplesmente pareciam estar bem como se fosse normal novamente. Como costumava ser. Quando se tratava de sexo, Angela e eu éramos como recém-casados novamente. Não. Esqueça isso. Éramos como adolescentes novamente. Nossas noites na cama faria Cirque du Soleil ficar verdes de inveja. Agora, aqui é onde fica, realmente interessante. Uma noite no jantar, Angela apenas me fez esta pergunta: querido, você estaria disposto a compartilhar a sua fórmula com os outros? Ah, eu não sei. Por quê? Perguntei. Mal sabia eu, minha esposa estava dizendo às suas amigas sobre nossos pequenos problemas. E ao que parece, suas amigas estavam indo pelo mesmo caminho. E elas estavam perguntando como conseguimos reverter a situação. Cara, desde pesquisas através de muitos fóruns online, grupos de chat, eu sabia que existia um oceano de homens lá fora, jovens e velhos, que precisavam dessa ajuda. Mas, neste momento, eu realmente não queria me expor. Disse a ela: para ser honesto, querida, não sei se eu quero ajudar outros caras. Não que eu não queira ajudá-los. Eu só não queria ficar contando para outros caras sobre meu. Você sabe o quê? Ela disse: por que você não anota tudo? E eu vou passar para eles. 1. Não é uma má ideia. O pensamento de deixar outro homem sofrer o que eu passei. O que minha esposa passou. O que o nosso casamento passou, não era aceitável. Então eu fiz isso. No começo, eram palavras simples em um arquivo doc. Eu disse: toma, querida, deixe-os experimentá-lo. Não há nenhum mal em tentar, depois de tudo. Em seguida, cerca de uma semana depois, Angela me chamou e apontou para a tela do computador. Dei uma olhada neste e-mail. João, muito obrigado. Você salvou a minha vida sexual. Em seguida, outro e-mail mais longo de outra pessoa. Oi, João, nós não nos conhecemos. Sua esposa deu a sua fórmula para minha esposa. Eu raramente conseguia ficar duro o suficiente para ter relações sexuais. E estava ficando pior. Mais e mais vezes, eu não conseguia nem mesmo ter uma ereção. Problema resolvido. Tudo resolvido. Agora estou mais forte e durando mais tempo do que antes. Obrigado. É sério. Obrigado. Uma semana depois, as coisas ficaram realmente estranhas. Meu pequeno documento do Word começou a se espalhar. Algumas semanas mais tarde, recebi um outro e-mail que dizia: João, eu tenho o seu manual. Um amigo meu passou para mim no vestiário na academia. Olha, eu queria estender a mão e dizer obrigado. Estou tendo ereções fortes novamente. Quando eu mostrei este e-mail para Angela, ela sentou-se, leu. Fez uma pausa. E, em seguida, olhou para mim e disse: erupção sexual. O que é um grande nome para esse livro. João, você precisa criar um site e vender isto. Há muitos homens precisando disso e querendo comprá-lo. Ela poderia não contar, mas olhou para mim com aquele olhar e disse: João, eu converso com as esposas desses homens. Se os homens que estão passando pelo que você passou, não conseguirem ajuda, suas esposas vão deixar eles. E se suas esposas não deixá-los, elas estão propensas a ter um caso. E se não for isso, cada uma delas terá uma parte de si vivendo em um desespero silencioso. Por que você deixaria isso acontecer? E os homens que não são casados, ou que estejam agora em um relacionamento, quais são as suas chances, enquanto tiverem este problema? Se você não ajudar os homens com isto o mais rápido possível, você está basicamente decidindo que eles vivam em um desespero silencioso como aconteceu com a gente. Difícil argumentar contra isso. E, além disso, inventar esses remédios caseiros naturais tornou-se um hobby meu agora. E eu já melhorei as coisas em 1 tonelada. Eu encontrei estudos mostrando como 3 específicos aminoácidos em uma proporção exata, depois de combinados em conjunto, mostrou-se eficaz para reverter a disfunção erétil em um escalamento de 92,5% dos homens. Depois que fui capaz de encontrar as quantidades exatas para tomar, quando tomá-las, e como encontrar os tipos certos para tomar, vi que eles custam apenas alguns centavos por dia. Encontrei tantos alimentos, sucos e ervas que reverte ambos os assassinos de ereção, que poderia transformar qualquer mercado em sua farmácia pessoal de ereção. A melhor parte, não importa onde você mora, existem muitas opções para escolher. Nenhum homem será deixado para trás. Descobri também uma enorme quantidade de substâncias químicas que essas grandes empresas vomitam em nosso ambiente que realmente força o sangue a ficar longe do pênis. Falando nisso, lembra do assassino de ereção 2? A substância química que força o sangue a sair, assim, provocando o amolecimento do pênis. Eu era capaz de encontrar todas as maneiras existentes para bloquear esta substância química que mata suas ereções.
Eles são todos naturais, e não provocam qualquer efeito colateral. Todos os homens que provaram isso, imediatamente disseram notar um impulso no seu desejo sexual, no foco mental, e na queima de gordura. Aquele pequeno documento do Word que comecei antes, agora é uma bíblia completa para qualquer homem que sofre com qualquer tipo de problema de ereção. Qualquer tipo de problema de orgasmo, incluindo a ejaculação precoce e orgasmos fracos. E qualquer perda de desejo sexual. Desde então, este website amador é o caminho para chegar até o livro digital Erupção Sexual, o fim da disfunção erétil, permitindo que pessoas como você, que eu nunca conheci pessoalmente, possa comprar e baixar o material agora. Só no boca a boca, os depoimentos foram chegando. Eu tive o prazer de falar não só com os homens que me enviaram os seus depoimentos que me abriram os olhos, mas também com suas esposas, noivas e namoradas que queriam me agradecer pessoalmente. Apesar de no início, não me importar em falar com ninguém sobre algo tão pessoal, agora era uma história totalmente diferente. É como estar em um deserto onde milhares de homens estão sedentos, e eu tenho a mangueira com água. Era hora de descartar a minha timidez. Parar de ser tão egoísta. Ter coragem. E tomar uma posição para os outros. Para tomar uma posição para você. Quando começamos a receber cartas de homens tão desesperados, que já estavam encomendando remédios do México, Índia, ou Deus sabe onde. Ferir-se com dispositivos e misturas não testadas. Angela e eu decidimos que tínhamos que atingir mais pessoas. Para tornar o mais fácil possível para qualquer homem conseguir ter resultados sem passar por qualquer um desses riscos perigosos, caros e complicados. Nós olhamos como poderíamos reduzir os custos e tornar tão baixos quanto possível, para que pudéssemos fazer estar disponível de uma forma onde qualquer pessoa possa pagar. Assim, para atender às despesas básicas do site, e mantê-lo disponível para você poder baixar hoje, e não ter que lidar com comprimidos azuis caríssimos, só para ter o risco de contrair câncer, ou ter o seu pênis cortado. R$ 6.000 no tratamento de testosterona que pode sair pela culatra, e ter o risco de sofrer um ataque cardíaco ou derrame cerebral. Ter centenas de reais desperdiçados em aparelhos e bugigangas que são um desperdício de tempo. E ainda por cima, nenhum desses sugadores de dinheiro não conseguem solucionar ambos os assassinos de ereção. O Erupção Sexual, mesmo a R$ 497, vende como louco. E esse preço seria apenas o suficiente para cobrir nossos custos com a plataforma do site. Mas, para ter acesso hoje ao guia Erupção Sexual, você estará pagando uma pequena quantia livre de riscos de R$ 127, que ainda pode ser parcelada em 12 vezes no cartão. Não garantimos esse valor por muito tempo, talvez ele já esteja no preço normal neste momento. Para fazer seu pedido, basta clicar no botão abaixo deste vídeo. Agora, se você acabar escolhendo comprar antes do final desta apresentação, você pode, é claro, vá em frente, é só você clicar no botão abaixo, mas há algumas coisas que você vai querer saber antes. Essa pequena quantia de R$ 127 é o que permite, Angela e eu, mantermos este site no ar. Não recebemos nenhum dinheiro com isso. É totalmente sua decisão de pagar e contribuir para manter isto disponível para todos os homens, ou de você não pagar para ajudar a manter isso vivo. É tudo para você, a contribuição é sua. De qualquer forma, você não corre riscos. Você não tem que perder um centavo e pode até mesmo manter o seu dinheiro se você escolher. Eis o porquê. Depois de clicar no botão abaixo, você vai ser redirecionado para a página segura onde você terá que preencher com poucas informações, para que eu possa enviar agora para seu e-mail todo o material. Você pode testar tudo por 60 dias. É tão simples. Todos os seus problemas de disfunção erétil serão coisas do passado ou você recebe seu dinheiro de volta. Se você não voltar a ter fortes ereções, tão duras como na adolescência, acontecendo automaticamente, naturalmente, não importa quantas vezes por dia. Se você não ficar totalmente ereto, quando quiser ou precisar, onde você pode ser capaz de experimentar orgasmos completos e satisfatórios. Você tem um total de 60 dias para aproveitar, leve o tempo que você precisar, explore e experimente com isso. E veja que é tudo o que você esperava que fosse, e muito mais. Aconteça o que acontecer, você pode enviar um e-mail com uma frase pedindo seu dinheiro de volta. Você vai receber imediatamente. Sem aborrecimentos. Sem perguntas. Nada estranho ou desconfortável. É por esta razão que você não corre riscos, o risco é todo meu. Não há realmente nenhuma razão para, pelo menos, tentar fazer isso por si mesmo. No entanto, antes de ir adiante e juntar-se a milhares de pessoas que já tomou a decisão de eliminar de vez a disfunção erétil, existe uma coisa que você vai ficar feliz em saber. Eu te disse antes, que eu encontrei não apenas alguns, mas vários modos para melhorar a capacidade sexual de um homem. Bem, desde que escrevi a primeira versão do Erupção Sexual fui melhorando drasticamente ao longo do tempo. E nesse período escrevi meu segundo guia chamado Controle Total. Controle Total é o meu guia sem censura que revela como você pode eliminar,
de uma vez por todas, a ejaculação precoce durar tanto quanto você quiser. Mas só depois que você seguir o surpreendente, porém simples truques deste guia. Você pode pegar as ideias ridículas como fazer contas na sua cabeça, tirar o pênis toda vez que sentir que vai ejacular, e outros enfeites, e jogar tudo no lixo. Você sabia que há um interruptor em seu corpo que controla quanto tempo leva para você chegar ao orgasmo? Se esse interruptor estiver quebrado, você vai ejacular muito cedo. Vamos consertar, e você vai durar tanto quanto você precisar. É o acompanhamento perfeito para a erupção sexual. O meu livro digital Erupção Sexual é como uma Ferrari em um mundo de fuscas. Com este bônus, quando você combinar e usar em conjunto com o seu recém-baixado guia Erupção Sexual, será como um foguete de ônibus espacial em sua Ferrari. Juntos, eles naturalmente e facilmente irão te colocar no controle da sua vida sexual novamente. O livro digital Controle Total normalmente ele é vendido por R$ 97, mas hoje, eu estarei te presenteando com esse livro totalmente de graça. Este bônus e o guia Erupção Sexual, juntos totalizam o valor de R$ 594, mas se você comprar hoje, você só vai pagar o valor único de R$ 127, ou em até 12 vezes no cartão. Você não só vai receber o Erupção Sexual por menos do que qualquer outra solução que você teria que pagar, agora, você receberá de bônus também o livro Controle Total completamente de graça. É um presente. Um presente para todas as pessoas que tomaram a decisão agora e que querem um resultado rápido e eficaz. Eu quero mudar vidas. Eu quero salvar casamentos. Quero restaurar a felicidade, alegria e orgulho. Há histórias que estou esperando ouvir de você. Histórias como Mário, que é um jovem rapaz, e foi atingido pela maldição da disfunção erétil aos 20 anos. Ele ficou incapaz de ter relações sexuais durante 5 anos. Quebrou sua mente, sua confiança e seu espírito sexual até o ponto, onde nem sequer se preocupava mais em se aproximar de mulheres. João e Ângela. Muito obrigado. Pelos seus manuais e seu apoio, agora sou normal de novo. Me sentia como se fosse um fantasma ambulante quando se tratava de sexo e a esperança de ter uma vida sexual. Agora, a minha confiança está de volta. Eu me sinto como um homem novamente. E sabe de uma coisa? Mulheres respondem à minha confiança mais do que qualquer coisa. E depois o Alonso, de Belo Horizonte, que primeiro entrou em contato conosco porque ele era cético. Ele tentou muitas coisas diferentes que não deu em nada. Quando eu tentei o que você ensinou no seu guia Erupção Sexual e o Controle Total, eu pensei que de nenhuma maneira isto poderia funcionar. Mas na verdade, funciona e funciona muito rápido. Foi a combinação perfeita que recuperou meu tesão, minha vida sexual. Muito obrigado por disponibilizar isso. E não vamos esquecer do Ricardo do Rio de Janeiro, que diz: a página 12 do Erupção Sexual e a página 17 do Controle Total valem o triplo do preço de tudo que eu paguei. Eles mudaram minha vida. Estou eternamente agradecido. O que valeria a pena para você tentar simplesmente, sem risco algum, ter mais virilidade, disposição, ereções firmes e completas novamente quando você precisar e durar por horas. Se, em apenas alguns dias, você poderia ter isso, o que você faria diferente? Como você se sentiria diferente sobre os seus dias? Ou sobre a sua vida? Ou sobre si mesmo? Ou sobre o seu futuro? Todo mundo tem uma resposta diferente. Mas há algo em comum a todas elas. É uma questão de respeito. O respeito que você sente quando você vive o mais plenamente possível como homem. De viver dominante em cada área de sua vida. Agora, neste momento você tem 3 escolhas. Escolha 1, não fazer nada. Você pode ir, viver a sua vida como está. Talvez as coisas melhorem. Talvez não. Mas as probabilidades são que vão piorar. Você e eu sabemos que isso é verdade. Mas eu respeito sua decisão. Ninguém pode fazer algo contra sua vontade. Ou a escolha 2, tentar corrigir sua disfunção erétil por conta própria. Você pode pegar o que eu compartilhei com você, e pode tentar corrigir a sua disfunção erétil naturalmente por conta própria. Você já ouviu a minha história. Eu prometo que vai ser uma viagem muito longa e vai ser cara. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, e vai custar paz de espírito. Mas é um direito seu. Novamente, eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso chegar e fazer a sua mão clicar no botão. Eu só posso respeitar a decisão que você tomar. Ou então, você pode partir para a terceira escolha, que é a mais sábia de todas. Clicar no botão abaixo, pegar todo o material agora, e testar por 60 dias. Em seguida, se você ficar satisfeito, ótimo, mas se não, você pode enviar um e-mail para mim que devolverei todo o seu dinheiro imediatamente. Simples assim. Mesmo se você pegar cada centavo de volta, todo o material que você baixar hoje, é seu para sempre. Eles são seus, não importa. Isso é mais do que justo. Você vai ter total acesso a tudo. Você tem 2 meses inteiros para testar.
E se pedir o dinheiro de volta, ainda vai continuar com o material. Claro que algumas pessoas se aproveitam disso, estão apenas tentando me enganar. Isso é lamentável. Mas a maioria são de pessoas boas e só querem voltar a fazer amor da maneira que costumavam fazer. Eu acredito que você é uma daquelas pessoas boas. Eu confio em você. Você tem uma chance real agora. Não há nenhuma razão para esperar. Não adianta permitir que todos os seus medos, decepções e fracassos do passado tomem essa decisão por você. Você pode deixar todos ficarem onde eles pertencem. No passado. Quando você clicar no botão abaixo que diz, quero minha vida sexual de volta. Após você clicar no botão, e então, preencher o formulário rápido. Você vai receber no seu e-mail agora mesmo, todo o material, pronto para ser baixado para o seu computador, celular ou tablet. Depois é só seguir todo o passo a passo simples e ver os resultados rápidos. Você terá acesso instantâneo a todo o material, erupção sexual, o fim da disfunção erétil. Todas as informações, todos os resultados, todas as melhorias que fiz, todos os detalhes, as instruções simples, é todo seu. E você pode usá-lo em menos de 2 minutos a partir de agora. E ainda estou te protegendo com a minha garantia de 60 dias, ou 100% do seu dinheiro de volta. Todo o risco está comigo. Só o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo que diz, quero minha vida sexual de volta. E você vai ter tudo o que eu tenho falado. Então você terá um total de 2 meses para avaliar o poderoso, permanente e instantâneo manual gerador de ereção que eu criei. Depois de passar pelo manual, seguir as instruções simples que estão dentro, eu garanto que você vai ser surpreendido pela forma como imediatamente e integralmente as ereções vão acontecer e de como você será capaz de alcançá-las intensamente ao menor toque. Se você não ficar feliz com isso tudo, o que você precisa fazer é enviar um e-mail com uma frase pedindo o reembolso, para o meu endereço de e-mail que estará disponível dentro do guia, e devolverei imediatamente todo o seu dinheiro. Sem nenhuma pergunta. É a minha promessa para você. Em outras palavras, eu vou tomar todo o risco. Você não tem nada a perder. Erupção sexual, o fim da disfunção erétil, e o bônus controle total, irão realmente mudar a sua vida. Aqueles que já seguiram apenas algumas das dicas deles, estão gozando de uma vida sexual plena e satisfatória, melhoraram suas relações, seus níveis de felicidade, satisfação, confiança, orgulho e respeito, são maiores do que nunca. Estou ansioso para ver seu depoimento de transformação. Como o depoimento do Heleno, que a disfunção erétil começou a piorar ao longo do tempo. Ele escreveu isso. Eu pensei que eu iria sofrer em silêncio para sempre. É degradante. Você me deu meu orgulho de volta. Rose do Espírito Santo me enviou um e-mail dizendo que ela secretamente desejava que houvesse uma maneira de ajudar o marido. Ele era orgulhoso e não gostava de falar sobre isso. E isso foi machucando ela. Não apenas por causa de seus próprios desejos, mas porque ela sentiu que não poderia ajudar o marido. João, obrigado pelo que você fez. Meu marido é um daqueles homens que não fala sobre seus problemas. Tentamos várias vezes fazer sexo e ele simplesmente não funcionava por causa de sua impotência. Isso foi há anos. Passei a acreditar que nunca faria sexo novamente. Não porque não havia soluções, mas porque o meu marido não é de pedir ajuda. Mas, com os seus manuais, eu fui capaz de ajudá-lo sem ele mesmo saber sobre isso. Os alimentos, as receitas, os conselhos, tudo funcionou. E ele nem sabia nada que eu estava fazendo. Vendo a mudança nele é um alívio. Eu não tinha ideia de quanto isso estava afetando a nós, até que foi corrigido. Agora estamos mais próximos, até mais do que antes. Robério de Alagoas, surpreendente, havia tantos outros benefícios que ele não esperava. Oi João e Ângela, eu estava esperando que isso só fosse me ajudar com a minha disfunção erétil. Eu estava cético, mas funcionou. Já sou capaz de ficar duro como antes. Mas não tinha ideia de que havia tantos outros benefícios. Minha pressão arterial baixou, estou dormindo melhor, tenho mais foco mental, me sinto relaxado. E como eu me sinto mais jovem em geral. Muito obrigado por disponibilizar isso. E por responder a todas as minhas perguntas. E, não vamos esquecer o Alfredo de Fortaleza, Ceará, que disse: eu estou chateado. Se eu tivesse encontrado o seu guia antes, eu teria economizado centenas de reais. O que você ensina é tão simples. E eu não tenho preocupação com esses efeitos colaterais, que a pílula azul e todas as variações costumavam me dar, como dores de cabeça e às vezes tornava difícil para mim enxergar à noite. E essas ervas? Que é um desperdício de tempo. Muito obrigado, João. Decida agora, antes que qualquer coisa aconteça a este site ou eu tenha que voltar ao preço normal. Não posso garantir isso por muito tempo. Se você voltar a este site daqui a uma semana, e notar que este vídeo não está mais aqui, é porque ele foi retirado do ar. Ele incomoda grandes indústrias. E lamento dizer que se isto acontecer, simplesmente não serei mais capaz de ajudar você. Também,
Não sei por quanto tempo poderei manter este preço disponível para você. Mas, por que você iria mesmo esperar? Afinal, se você se lembrar, você não tem absolutamente nenhum risco. Seus resultados são garantidos e você pode reverter totalmente a disfunção erétil. Daqui a alguns dias, você estará experimentando as maiores ereções, mais grossas do que você já teve, e seu desejo sexual vai explodir. Como uma erupção sexual. Então, vá em frente e clique no botão abaixo, preencha as informações na página seguinte, e em seguida você vai receber todo o material no seu e-mail. Esperamos por você agora. Você não chegou aqui por acaso. Confie nos seus instintos. Faça agora. Clique no botão abaixo. Você não tem nada a perder, mas tem uma nova vida a ganhar.